Olá pessoal, eu sou o Messias Canorte Pomar, sou técnico agrícola. Hoje a gente está num ambiente um pouco diferente e nós vamos falar sobre um adubo muito interessante que é o nitrato de cálcio. Mas antes eu peço a vocês que curtam, compartilhem e se inscrevam no meu canal. Pessoal, dos diversos fertilizantes que existem aí no mercado, cada um com a sua aplicação, o nitrato de cálcio é um fertilizante muito interessante e muito importante. Por quê? Existe uma série de plantas que elas têm uma demanda de cálcio muito alta, principalmente no seu processo ali de frutificação. Então, que plantas seriam essas, né? A gente tem como exemplos, né? Não vou citar aqui a totalidade das plantas, mas temos exemplos aí. A cultura da melancia, né? É uma cultura extremamente exigente em cálcio. Se falta cálcio, normalmente as frutas acabam estourando antes mesmo da colheita. A gente tem o tomate, que o cálcio é imprescindível na cultura do tomate, senão dá o fundo preto, né, que leva a grandes prejuízos. Na cultura do morango, ele é muito importante. Na frutificação da manga, na frutificação da laranja, né, na cultura do melão também, que é a mesma situação da melancia. Ele é utilizado de forma geral no repolho, né, na couve-flor, no brócolis e principalmente para dar resistência, inclusive a hortaliças de ciclo curto, como o alface, por exemplo, que no períodos chuvosos, né, a deficiência ali de cálcio ocasiona alguns problemas ali foliares. Então, ele é interessante por dois motivos. Ele fornece o nitrogênio, tá, e fornece o cálcio, mas não é qualquer nitrogênio, é um nitrogênio na forma nítrica, né, e fornece cálcio não na forma de correção de solo, mas um cálcio disponível para a absorção das plantas. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar fazer esse vídeo, explicar um pouco, né, da questão técnica, mas de uma forma simples que todos entendam. Porque o que acontece? Normalmente o produtor rural, ele tem pouca informação, né, o pequeno produtor rural, ele tem pouca informação. Então quando ele vai lá, compra um adubo na casa agropecuária, às vezes ele não recebe uma boa informação do pessoal da casa agropecuária, e ele utiliza esse adubo de qualquer jeito, né? De qualquer forma, aplica misturado, isso e aquilo. E isso acarreta o quê? Perdas, né? Normalmente, cada adubo tem uma metodologia de utilização que é conforme a sua natureza ali. Então o produtor usa errado e acaba não tendo o resultado que esperava. Isso é um problema. E o nitrato de cálcio é um adubo muito especial e que você tem que ter diversos cuidados na sua utilização. Então, o que é o nitrato de cálcio? O nitrato de cálcio nada mais é do que um nitrato agregado a um cálcio. Então, está aqui, ó, o cálcio, né? Um átomo de cálcio ligado a duas moléculas de nitrato. Então, isso é o nitrato de cálcio. Uma molécula de nitrato é isso aqui, 3 oxigênio ligado ao nitrogênio. Então, isso aqui é para a parte dos mais entendidos aí, gosta da coisa um pouquinho mais complexa. A gente tem uma molécula de nitrato, né? Então tá aqui, um átomo de nitrogênio, 3 átomos de oxigênio. 2 vezes. Então o 2 está aqui, ó, entre parênteses. Aqui está a fórmula, né? A escrita do nitrato, NO3. 1, 2, 3. Então aqui a gente tem a representação química, né? E a representação escrita, né? CaNO3, 2, ou seja, 2 moléculas de nitrito com um átomo de cálcio formam o nitrato de cálcio. Beleza. Então, a gente tem aqui aplicações do nitrato de cálcio. Nós podemos fazer o nitrato de cálcio em 3 tipos de aplicações. A aplicação via solo é quando eu pego o nitrato e aplico ele diretamente no solo, como eu aplico ureia, sulfato de amônio e tudo. A aplicação via foliar é quando eu pego esse nitrato, dissolvo uma quantidade em água e com o meu pulverizador ali eu vou aplicar ele via foliar. Quais são as vantagens em relação a ureia e sulfato de amônio? É porque além de eu fornecer o nitrogênio para as folhas, eu vou fornecer cálcio. Lembrando, como eu já disse, que o nitrato não é qualquer nitrogênio. O que acontece com o nitrato? Aqui está uma folha, né? Digamos que aqui é uma folha.
E temos aqui uma plantinha. Suas raízes. Se eu jogo via solo, né, eu venho e deposito o nitrato aqui. Tá, beleza, coloquei o nitrato. O nitrato, raramente ele volatiza, só em situações muito especiais. Por que não volatiza? O nitrato, ele é prontamente absorvido. Ele já está na forma que as plantas absorvem, ele não precisa ser transformado. Então, assim que choveu ou você irrigou e o nitrato desceu aqui no solo, imediatamente as raízes da planta vai fazer a absorção. Então o nitrato vai ser absorvido, ele já está na forma de absorção, ele vai ser absorvido juntamente com o cálcio, né? Ele vai se deslocando e conforme a planta vai tendo suas necessidades, ele vai se alocando, né, nas folhas aqui. O cálcio não é móvel, né? Se o cálcio chegar e se alocar aqui, aqui ele fica. E quando eu faço adubação foliar, a folha, ela tem poros, né? Como a pele do ser humano também tem poros, né? Ela tem poros. Tá? Como se fosse, as células dela tá aqui, né? Na folha. Esses poros da folha são chamados de estômatos. É como se fossem bocas, tá? Então, se está uma temperatura fresquinha, essas bocas estão abertas, tá? A planta tá liberando água, né? O vapor de água está saindo, beleza. Quando esquenta, essa boca fecha, esses estômatos, eles fecham. E aí, por que ele fecha? Para a planta não perder líquido, certo? Através da evapotranspiração ali da planta. Então, quando você pulveriza o cálcio, aqui está a boca dela, ela vai absorver. Por isso que é interessante você fazer essas pulverizações de manhãzinha ou à tarde. O horário está mais fresco e os estômatos da planta estão abertos. Então você fez a pulverização, o nitrato entrou aqui pelo estômatos, né, que é algo parecido com uma boca. O nitrato entrou aqui, nitrato de cálcio. O nitrogênio, se essa folha não estiver necessitando, ele vai se deslocar, vamos supor, vai para uma folha mais nova, que a planta está precisando. Mas o cálcio não vai sair daqui. Então o cálcio, onde ele bater, ele vai ficar. Então a adubação foliar, de preferência, ela deve o quê? Atingir toda a planta. Porque onde o cálcio bater, né, onde o líquido ali que está contendo o cálcio, o nitrato de cálcio, onde ele molhar a planta, ali o cálcio vai se estabelecer e não vai sair dali. O cálcio não é móvel na planta. Por quê? O cálcio forma as paredes celulares das plantas, né? Então o interessante, tá, vocês já entenderam essa parte aqui. Por isso que é interessante fazer ele foliar. O nitrogênio dele é absorvido imediatamente. Solo também é absorvido imediatamente. O que acontece com sulfato de amônia, né? Sulfato de amônia e ureia. Quando vocês aplicam esses dois no solo, eles precisam ser transformados no solo, tá? Em algo, né? Como isso aqui, transformado em nitrato, tá? Para serem absorvidos pela planta. A planta não vai absorver a ureia, ela não vai absorver o sulfato de amônio, né? O sulfato de amônio e ureia vão ser convertidos para ser absorvido pela planta. E nesse processo de conversão é que você pode perder um pouco do nitrogênio, diferentemente do nitrato, que é prontamente absorvido. Mas lembrando, o nitrato de cálcio não é para ser utilizado em todas as culturas como adubo via solo. Por quê? Ele é um pouco caro, né, em relação à ureia e o sulfato de amônia, e ele fornece pouco nitrogênio. Por exemplo, no milho, ele não é viável via solo, né? No milho é melhor fazer ureia, fazer sulfato de amônia, e você usar o nitrato de cálcio somente via foliar. E por que na fertirrigação? Porque o nitrato de cálcio ele é prontamente solúvel. Então você dissolve ele com muita facilidade na água
e ele é próprio para fertirrigação. Você pode tanto utilizar o nitrato de cálcio tipo grão, muito parecido com a ureia, dissolver ele na proporção de 1 para 1 litro de água para 1 kg de nitrato, e aí você fazer a aplicação, né, no seu sistema lá de irrigação. Ou você pode comprar um nitrato já do tipo açúcar, né? Ele está em minúsculos grãos ali, muito parecido com açúcar ou com sal de cozinha, mais ou menos naquele formato, e ele se dissolve muito facilmente na água. Então você tem essas duas possibilidades, tá? E o que mais que o nitrato tem de vantagem em relação aos outros adubos? Tá. Tem uma coisa que vocês ouvem muito falar, que é a questão do pH. O pH, ele vai de 1 a 14, certo? E até 6,999 ele é considerado ácido. 7 ele é neutro, tá? E a partir de 7 até 14 ele é básico. Então, assim, para a gente entender de forma mais simples, de 1 a 6 ou 0 a 6, né, de 0 a 6, né, melhor dizendo, ele é ácido. 7 ele é neutro, até 14 ele é básico. O que isso significa? Que o nitrato ele é básico. Quase todo adubo é ácido. Inclusive a matéria orgânica ela é ácida, ela é acidificante. Então eu pego o meu canteiro de horta ali, o meu plantio ali de melancia, de qualquer fruta ali, eu estou sempre adubando, eu fiz a calagem, tá? Só que eu estou sempre adubando. Então essas adubações elas vão acidificando o solo, né? Então ela está ali lutando contra a calagem que você fez. Quando você aplica o nitrato, você não está fazendo isso aqui, que é acidificar seu solo. O nitrato ele é básico. E por que ele é básico? Porque ele tem cálcio, né? O elemento que a gente mais usa para correção de solo não é cálcio e magnésio, e ele contém o cálcio. Então ele é o que? Ele é um fertilizante alcalino. Só um detalhezinho, pessoal, a única matéria orgânica que está no pH neutro é o humus de minhoca. Todas as outras matérias orgânicas são ácidas, tá? E o nitrato é um adubo químico básico, tá? Os outros, em geral, a maioria dos outros adubos são acidificantes do solo. Então essa é uma grande vantagem dele. Ele pode ser aplicado via solo, via foliar e via fertirrigação. E quais são as limitações? Quais são as desvantagens do nitrato? Tá. O nitrato ele tem de 14 a 15% de nitrogênio. É um nitrogênio baixo, tá? É uma desvantagem. Mas para tomate, melancia e algumas culturas é uma vantagem. Por quê? Você não pode colocar tanto nitrogênio no tomate, nem tanto nitrogênio na melancia, certo? Então ele é uma forma de você colocar o nitrogênio sem correr o risco de exagerar. E ele tem de 16 a 19% de cálcio. E é cálcio livre, não é cálcio de correção de solo. Nitrato de cálcio não corrige pH. Ele libera cálcio livre para as plantas. Então, a desvantagem seria ter pouco nitrogênio. É uma desvantagem geral, mas não é uma desvantagem para todas as culturas. Para algumas culturas, na verdade, tem uma vantagem. Mas a real desvantagem do nitrato é a seguinte. O nitrato ele é um adubo que ele precisa ser aplicado sozinho. O nitrato não pode ser misturado com outros adubos e também não pode ser misturado nitrato de cálcio numa adubação foliar com inseticidas e fungicidas. Você deve evitar isso. Mas por quê? Não é exatamente por causa do nitrato, mas é por causa do senhor cálcio. Se eu pego aqui sulfato de amônia, tá? E misturo com nitrato de cálcio, o cálcio do nitrato ele vai se juntar ao sulfato da amônia. Aí vai virar o quê? Ele vai virar sulfato, né? Sulfato de cálcio. Se eu misturar sulfato de amônia com nitrato de cálcio, vai acontecer uma reação e vai gerar o sulfato de cálcio. Sulfato de cálcio é gesso.
não solúvel em água. Então o que vai acontecer? Eu vou perder a eficiência desse adubo. Também não posso misturar nitrato de cálcio com fósforos, principalmente para quem faz fertirrigação, porque ele cria lá algumas fórmulas, né? Vai criar um elemento lá, uma apatita, que vai entupir os bicos lá da fertirrigação. Então também é um problema. Não deve se utilizar ele de preferência na aplicação de fósforo ali, não misturar ele. Não misturar ele com nada que tenha o nome de sulfato. Sulfato de fósforo, sulfato de potássio, aliás, sulfato de potássio, né, sulfato de amônia, tudo que tiver o nome de sulfato, não utilizar. Fósforos, não utilizar. Então você deve aplicar ele sozinho, tá? Na fertirrigação, via solo, até que não tem muito esse problema, mas assim, mesmo assim tem uma certa perca, uma perda ali, então não é muito vantajoso. Então você aplica ele hoje, espera 1 ou 2 dias, vai lá e aplica o outro produto, para não fazer essa mistura. Mas principalmente fertirrigação, aplicar ele sozinho. Como ele tem absorção imediata, depois quando você aplicar outro produto, 1 ou 2 dias depois, não vai ter problema. Eu tenho uma pequena amostra dele aqui, ó, ele muito parecido com a ureia, tá? A ureia só é um pouco mais redondo, os grânulos, né? E ele depois de aberto, ele absorve umidade muito fácil, né? Ele se dissolve com uma facilidade muito grande.